Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo de Sentinela apenas com perguntas e respostas, que tem o tema: Por que precisamos temer a Jeová? Vamos então para o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você e com sua família e que agora juntos possamos preparar melhor o nosso estudo da revista A Sentinela. Lembrando a todos mais uma vez, se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe, para que assim possamos chegar mais longe. Com certeza, a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Vamos agora preparar o estudo 27 com o tema Por que precisamos temer a Jeová? O texto base da nossa consideração é o livro do Salmo 25:14. A amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem. Então vamos iniciar apenas com perguntas e respostas a essa consideração. Pergunta do 1 e do 2. De acordo com o Salmo 25:14, o que precisamos fazer para ter uma amizade forte com Jeová? Resposta: precisamos temer a Jeová, para que assim possamos ter uma boa amizade com Ele. Pergunta do 3. Explique como o temor pode nos proteger. Resposta: o temor, ele nos ajuda a tomar boas decisões. Por exemplo, o medo de cair nos faz tomar cuidado quando andamos perto de um penhasco. O medo de nos machucar nos faz fugir de situações perigosas. E o medo de perder a amizade de alguém faz com que tomamos cuidado com o que falamos para que assim não venhamos magoar a pessoa. Pergunta do 4. Do que Satanás quer nos convencer? Resposta: ele quer nos fazer pensar que Jeová sempre está irritado, é vingativo e que nós nunca conseguiremos agradá-lo. Então precisamos evitar essa armadilha, precisamos desenvolver o tipo correto de temor a Jeová. Pergunta do 5. O que significa temer a Deus? Resposta: significa amar muito a Ele e não fazer algo que possa prejudicar nossa amizade com Ele. Assim como Jesus, ele temia a Jeová por querer fazer o que era correto. Então nós precisamos também fazer a mesma coisa. Pergunta do 6. De que maneira podemos aprender a temer a Jeová? Resposta: podemos ver isso por meio da natureza, por meio da sua criação. Quando fazemos isso, notamos a sua sabedoria, o seu amor, o seu poder e a nossa amizade, o nosso amor, o nosso respeito, o nosso temor vai aumentar ainda mais. Pergunta do 7. Como as orações podem nos ajudar a temer a Jeová? Resposta: quanto mais nós oramos a Jeová, mais real Jeová se tornará para nós. Então, quando nós oramos a Jeová pedindo força para perseverar, sentimos a sua ajuda e conseguimos entender o quanto Ele é poderoso. Quando nós agradecemos a Jeová pelo sacrifício do seu Filho, nós nos lembramos o quanto Ele nos ama. Então, com certeza, isso fortalece a nossa determinação de nunca prejudicar nossa amizade com Ele. Pergunta do 8. O que vai nos ajudar a não perder nosso temor a Jeová? Resposta: por continuar seguindo bons exemplos da Palavra de Deus e também por estudar a Palavra de Deus e continuar a praticar em nossa vida. Pergunta do 9. Como o temor de Jeová ajudou Obadias? Resposta: Obadias ele era um homem honesto, de confiança, tanto que ele se tornou encarregado e administrador da casa real. E essa qualidade dele fez com que ele realmente fosse muito corajoso, porque ele viveu numa época onde que Acabe era o rei e Jezabel também. E nessa época ela matou muitos profetas. Então ele precisava ser muito corajoso. Pergunta do 10. Como Obadias mostrou que era corajoso? Resposta: ele escondeu 100 profetas e os alimentou. Então, se Jezabel descobrisse isso, com certeza ele iria morrer. Mas, por temer a Jeová, ele arriscou a sua vida.
Pergunta do 11. Hoje em dia, como os servos de Jeová imitam Obadias? Resposta. Muitos irmãos eles continuam respeitando as autoridades, mas eles dão a Jeová a adoração exclusiva. Então, mesmo passando por perseguição, os irmãos continuam assistindo às reuniões discretamente, continuam se alimentando espiritualmente e também continuam mostrando coragem, assim como o exemplo do irmão Henri, que distribuiu as publicações mesmo passando por perseguição. Então, com certeza, o temor de Jeová ajuda a ajudar outros irmãos. Pergunta do 12. Como Jeoiada e sua esposa mostraram que eram leais a Jeová? Resposta. Jeoiada e a sua esposa, eles esconderam Jeoás para que não morresse. Então, por fazer isso, eles colocaram sua vida em perigo, mas demonstraram também o temor que eles tinham por Jeová. Pergunta do 13. Quando Jeoás tinha 7 anos, como Jeoiada mostrou novamente sua lealdade a Jeová? Resposta. Jeoiada fez com que Jeoás se tornasse rei. Então ele planejou tudo para que Jeoás se tornasse rei e Atalia fosse morta. Então precisou realmente ter coragem e lealdade por Jeová. Pergunta do 14. Como Jeová deu honra a Jeoiada? Resposta. Jeová, ele incluiu a história de Jeoiada na palavra de Deus e quando ele morreu, ele foi enterrado na cidade de Davi junto com os reis. Então, com certeza, foi uma grande honra para Jeoiada. Pergunta do 15. O que podemos aprender com a história de Jeoiada? Resposta. Podemos aprender muitas lições. Por exemplo, os anciãos eles aprendem como proteger a congregação. Os idosos aprendem que Jeová nunca vai abandoná-los. Os jovens aprendem a continuar mostrando dignidade pelos idosos. E todos na congregação entendem que precisam respeitar e obedecer àqueles que tomam a liderança. Pergunta do 16. O que mostra que Jeoás não temia a Jeová de verdade? Resposta. Porque quando Jeoiada morreu, Jeoás deixou de fazer a vontade de Jeová, porque ele começou a ser influenciado por príncipes, pessoas que não faziam a vontade de Jeová. Então Jeoás só servia a Jeová porque Jeoiada estava por trás dele, mostrando assim que ele não tinha o temor e o amor por Jeová. Pergunta do 17. O que aconteceu com Jeoás? Resposta. Jeoás ele desprezou tanto a Jeová que um exército pequeno conseguiu derrotar o seu exército e feri-lo gravemente. E Jeoás ele foi assassinado pelos seus próprios servos por ter matado Zacarias, o seu primo. Pergunta do 18. De acordo com Jeremias 17, 7 e 8, o que precisamos fazer para não ser como Jeoás? Resposta. Precisamos arraigar as nossas raízes na palavra de Deus. Então, Jeoás, ele não tinha a fé necessária para aguentar as dificuldades. A fé dele estava baseada em Jeoiada. Tanto que quando Jeoiada morreu, ele se desviou. Então, nós precisamos continuar lendo a palavra de Deus, meditando, orando, para que assim possamos fortalecer o nosso temor e o nosso amor por Jeová. Leitura do 19, aliás, pergunta do 19. O que Jeová pede de nós? Resposta. O que Jeová pede de nós não é difícil. Ele apenas diz: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Então, respeitar Jeová, o seu mandamento e amá-lo é a nossa obrigação. Então, com certeza, se seguirmos o exemplo de Obadias e Jeoiada, nada e ninguém vai conseguir prejudicar nossa amizade com Jeová. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final aqui desse estudo. Apenas lembrando, as perguntas de recapitulações já se encontram no vídeo completo, com leitura, perguntas e resposta. Então, se você quiser obter a resposta para essas perguntas, dê uma olhadinha lá que eu tenho certeza também vai ser uma bênção para você e você vai conseguir preparar melhor o seu estudo, ok?
Então fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.